Olá, sou Gedeon Rodrigues, médico pediatra. Hoje vamos falar do nosso segundo vídeo sobre essa série de autismo que a gente estará realizando. Pretendo apresentar um vídeo a cada quarta-feira e será uma série de vários episódios que iremos abordar numa linguagem mais simples os detalhes do autismo, para aquela pessoa que tem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o assunto e entender o que realmente acontece com a pessoa que tem o autismo. Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre a história, sobre a prevalência, ou seja, quantas pessoas a cada 100 crianças. Falamos sobre a prevalência, colocamos as causas do autismo. Agora a gente vai falar sobre essas alterações a nível do corpo que é evidente nas pessoas portadoras de autismo. Bom, começamos com as alterações de neuroimagem. Sabemos que na infância, principalmente, há um aumento do tamanho da cabeça das pessoas que têm autismo. Em torno de 25 a 30% das crianças têm um aumento da cabeça. Esse aumento se dá pelo aumento da área da substância branca e da substância cinzenta. Substância branca é aonde fica o axônio, que é o cabo de comunicação entre um corpo celular e o outro. Ou seja, entre um neurônio e outro tem esse cabo, que é esse axônio, que é a substância branca. E o corpo celular é a substância cinzenta, que é esse que a gente vê mais escurinho, né, na periferia. A gente vê que não tem só um aumento do cérebro, que é essa parte aqui que eu estou mostrando. A gente vê que também tem um aumento do cerebelo, que é essa região mais posterior. Em contrapartida, existe esse aumento do cérebro, né, do cerebelo, e há uma redução do corpo caloso, que é essa região que eu estou te mostrando, do mesencéfalo e no cerebelo, essa região mais do meio aqui, que a gente chama de vértex, está diminuído. Bom, aqui eu deixei mencionado, né, as regiões, as alterações, para se acaso vocês quiserem fazer uma pesquisa ou se aprofundarem um pouco mais. Também é visto alterações constitucionais, ou seja, o tamanho está preservado, mas a arquitetura da região está um pouco anômala. São regiões do lobo frontal, temporal e estruturas do sistema límbico, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Foi acompanhado as pessoas que têm o TEA, e essas pessoas foram vistas ali a partir dos 15 anos de idade adulta, que a cabeça já era do tamanho normal, se comparado com as outras pessoas sem o autismo. Porém, viram que há uma diminuição no complexo amígdala e do hipocampo.
e nas regiões parietais, que são essas, né? Amígdala, hipocampo e regiões parietais. A amígdala e o hipocampo fazem parte do sistema límbico. O que faz o sistema límbico? O sistema límbico é responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Ou seja, a criança que tem autismo, ela tem uma rigidez de comportamento e uma alteração na comunicação verbal e não verbal. Então, ela tem alterações a nível social e a nível de emoções. No primeiro vídeo, a gente havia comentado que crianças que são portadoras de autismo não conseguem expressar, sendo isso da comunicação não verbal, elas não conseguem expressar fisicamente uma determinada emoção. Por exemplo, a criança autista, ela não expressa pela face a alegria, a tristeza. Obviamente, crianças que terão acompanhamento ao longo da vida, principalmente com terapia ocupacional, ou que são partes do espectro mais leve, podem expressar um ou outro tipo de emoção. Porém, não é o constante. Temos alterações imunológicas. A gente sabe que o autista tem com maior frequência alergia a várias coisas, medicações, tipos de roupa. É mais frequente autista ter asma. É mais frequente autista ter diabetes tipo 1. São doenças autoimunes. A gente observou que há esse aumento de autoanticorpos nos autistas e essas enzimas inflamatórias estão aumentadas no corpo do autista. Esses componentes inflamatórios do sistema imunológico, eles são responsáveis por proteger o nosso corpo frente a alguma infecção. Dou um exemplo. A gente tem um resfriado. As enzimas pró-inflamatórias, junto com as células, com todo o sistema imune, vai combater o agente agressor. Passada a infecção, eles vão voltar para suas respectivas áreas de origem e não vai ter mais essa elevação no sangue das enzimas e das células. Porém, a criança autista, ela sempre, nos estudos que foram feitos, as crianças autistas têm esse aumento dessas enzimas inflamatórias no corpo a qualquer momento, mesmo não tendo infecção. Foi visto essas enzimas inflamatórias no sangue, na cabeça, no líquido que passa em volta da cabeça, que se chama olico. As crianças autistas também apresentam alterações a nível de neurotransmissores. A gente sabe que os neurotransmissores fazem parte da comunicação entre um neurônio, que é a célula da cabeça, e outra. Os neurotransmissores têm uma função importante,
de comunicação e seus valores, a sua quantidade deve se manter adequada, porque senão há um prejuízo em comunicação de uma célula para outra. A gente vê que crianças autistas, a partir dos 2 anos até os 5, há um aumento muito expressivo da serotonina. Serotonina é essa que continua elevando até em torno dos 15 anos e na idade adulta volta a valores normais. Porém, a serotonina, que é transmitida de uma célula para outra, ela sai de uma célula e tem que achar o receptor dela. Ela não entra em qualquer receptor na próxima célula. E é visto que as pessoas que têm autismo têm poucos receptores para serotonina. Então, a que conclusões podemos chegar com todas essas alterações? Apesar da gente ter várias pesquisas e a gente tentar se aprofundar na causa exata do TEA, ainda a gente não conseguiu. Até porque se trata de um problema multifatorial, de várias causas. Os achados que a gente encontra na cabeça sugerem que tem alguma alteração no sistema nervoso, uma alteração muito precoce. Mas, apesar da gente ver que existem alterações muito precoces na cabeça, as evidências que temos são poucas. As evidências para descrever o mecanismo que leva a esse desvio da normalidade. Então, acreditamos que com o passar dos anos e com o desenvolvimento e o desenrolar das pesquisas que estão em andamento, conseguimos compreender um pouco mais sobre o autismo. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os próximos episódios da nossa série sobre autismo.